Hoje eu vou falar sobre os 4 maiores erros que eu vejo os clientes cometendo quando investem pelo Tesouro Direto. E eu vou falar na ordem do que menos cometem até o último, que é o que mais cometem. Presta atenção. O Tesouro Direto é a plataforma, ao meu ver, mais democrática de investimentos em renda fixa no Brasil. Ele é maravilhoso porque, ele tem liquidez diária. Você pode comprar e vender os títulos diariamente, tendo o depósito no dia seguinte. Isso é maravilhoso e não tem para todos os tipos de investimento. Segundo, todos os títulos são precificados no preço justo e todo mundo que quer comprar ou vender faz no mesmo preço. Isso é maravilhoso. A gente vê às vezes nas corretoras um título sendo vendido muito fora do preço justo para uma pessoa desavisada e com um preço muito bom para uma pessoa um pouco mais atenta. Isso não acontece no Tesouro Direto. E claro, o terceiro é a segurança. Os títulos são do Tesouro, que é o emissor mais seguro da economia, então você não está correndo risco de crédito. Esses 3 fatores fazem para mim o Tesouro Direto ser um dos investimentos que eu mais gosto em renda fixa. Mas mesmo assim, tem uns cuidados que você tem que tomar, que eu vejo muita gente errando, mas que a partir de agora você não vai mais errar, beleza? Primeiro erro, não se atentar que o Tesouro Direto não é um título. Quando você entra no Tesouro Direto, você vai perceber 3 tipos de títulos: os pré-fixados, os pós-fixados e os indexados à inflação. Cada um deles se comporta de uma maneira totalmente diferente dado o cenário macroeconômico. E a depender do cenário, um pode render muito mais do que o outro. Então, quando você for investir, escolher o título, não tanto faz o título que você vai escolher. Você tem que escolher o seu título com estratégia, escolhendo aquele que mais deve se valorizar naquele cenário econômico. Ou, se a sua intenção é usar o Tesouro Direto para reduzir o risco da carteira, escolher aquele que de fato reduz o risco da sua carteira. Tá? Então a primeira é investir nesses títulos com estratégia, selecionando o título certo do vencimento correto também, porque tem diferença ele ser de curto prazo ou de longo prazo. Tá? Então, isso você pode se atentar. Se você precisa entender um pouco mais como funciona cada título, eu tenho vários outros vídeos aqui no meu canal explicando exatamente como funciona um pré-fixado, um IPCA+, e um pós-fixado, e aí você pode usar esses vídeos para se atentar a esse primeiro erro e nunca mais cometê-lo. Segundo erro, os títulos pré-fixados e IPCA+, sofrem marcação a mercado. Na verdade, os 3 sofrem marcação a mercado, né? Mas a marcação a mercado do pós-fixado, do Tesouro Selic, ela é muito menor, ela é muito mais sutil, embora ela possa acontecer. Agora, a marcação a mercado do pré-fixado e do IPCA+, pode ser muito relevante. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Então, imagina como se comportou, por exemplo, o Tesouro IPCA+, vamos supor que eu comprei no começo do ano, né? Que eu comprei há 1 ano atrás. Olha assim, quando eu olho a taxa estava em IPCA mais 6,44 e terminou os 12 meses a IPCA mais 5,60. Isso significou, em termos de preço, olha a valorização de preço. Foi de 1.875 para 2.285. Quer dizer, uma boa valorização deve dar o quê? Uns 15, 20%? É uma boa valorização simplesmente pelo fato de que as taxas caíram e esses títulos foram marcados a mercado. Isso é importante porque os títulos não só valorizam. Se as taxas de juros subirem, esses títulos desvalorizam, podendo perder 20, 30, 40%.
Então, o que eu vejo que o pessoal erra à torta e à direita? Marília, vou colocar minha reserva de emergência em títulos pré-fixados e IPCA+. Não pode. Por quê? Aí, chega na hora da emergência, você precisa sacar o dinheiro, só que está num momento muito ruim de mercado, que as taxas subiram muito, você vai sacar 20%, 30% a menos do que você achou que era a sua reserva de emergência. Então, o único título que serve ao propósito de manter o patrimônio é o Tesouro Selic. Olha o comportamento do Tesouro Selic no último ano. É uma reta para cima. Tá vendo? Por quê? Porque ele não tem esse efeito tão forte da marcação a mercado, né? Ele até pode ter. Se você olhar o preço do Tesouro Selic, você vai ver que ele tem essa taxinha aqui, ó, Selic mais 0,3, Selic mais 0,15. Essa taxinha pode mudar por condições de oferta e demanda. E essa mudança pode dar uma pequena alteração no preço, mas é pequena, é sutil, né? No pior momento, por exemplo, da pandemia, a taxa que era 0,04 na época subiu para 0,40. E essa alta provocou no pior momento, né, num mês específico, um prejuízo de 1% no papel. E no mês seguinte já voltou, foi uma condição de oferta e demanda do mercado. Agora, esses outros não, né? Se você pega um pré-fixado, um Tesouro Selic, aí já estamos falando de variações de 20%, 30%, 40%. Em 2015, o IPCA mais 2045 perdeu 50% do valor. É muito importante que você se atente a isso. E a depender do propósito do seu investimento, se atente à marcação a mercado, que ela pode ser negativa. E claro, se você pensa que podemos entrar em uma tendência de queda de juros, aí é o oposto, aí você vai querer um pré-fixado, aí você vai querer um IPCA+, porque daí você pode ganhar 30%, 40%, 50%, tá? Então não me coloca reserva de emergência nesses títulos, e se quiser ganhar com a marcação a mercado, eles servem a esse propósito e eles têm liquidez diária, ou seja, depois que a tendência acabar, você pode simplesmente vender esses títulos e comprar outra coisa. Se você quiser saber como ganhar dinheiro com marcação a mercado, como ganhar 30%, 40%, 50%, tem um vídeo aqui no cantinho que eu explico exatamente como você pode fazer isso. Terceiro erro, não se atentar aos custos. O Tesouro Direto tem uma certa quantidade de custos. Primeiro, o que você vai pagar? Você vai pagar IOF, se você vender antes de 30 dias, e imposto de renda no vencimento do título ou no resgate antecipado. É importante dizer que o fato de você pagar IR só no vencimento do título pode ser um benefício bem grande para você. Por exemplo, comprei um Tesouro Selic que vence em 2030, 2032. Eu só vou pagar IR em 2032. Até lá, toda a rentabilidade que eu tiver vai ficar acumulando juros compostos, né? Rendendo juros sobre juros sobre juros para mim. Quando eu comparo isso com um fundo Selic Simples, por exemplo, o fundo Selic Simples come cotas, paga imposto de renda a cada 6 meses. Esse efeito do come cotas prejudica um pouquinho a rentabilidade, de tal forma que se eu comparo um Tesouro Selic de 2033 com um fundo Selic Simples, o Tesouro Selic vai ficar melhor. Ah, Marília, mesmo com a taxa da B3? Pois é, além do imposto de renda e do IOF, temos também a taxa da B3. A B3, para que você compre, venda, esses títulos, ela te cobra 0,20% ao ano. Para investimentos até R$10 mil por CPF, não por corretora, então não adianta investir 10 mil numa corretora, 10 mil na outra, 10 mil na outra, é para os primeiros R$10 mil, você é isento da taxa da B3, só para os primeiros R$10 mil. A partir daí, você começa a pagar 0,20, né, nos investimentos subsequentes. Ou seja, um Tesouro Selic até R$10 mil é melhor do que um fundo Tesouro Selic Simples. Mas, por conta da taxa de 0,20, nos
5 primeiros anos, nos 4 primeiros anos, o fundo Tesouro Selic Simples acaba sendo levemente melhor do que o Tesouro Selic. Mas, gente, eu tô falando aqui de merreca, tá? Assim, de coisa assim muito sutil mesmo. Então, eu sempre falo para os clientes, no final, faz o que é melhor para você. Tanto faz fundo Tesouro Selic Simples com taxa zero de administração e Tesouro Selic no Tesouro Direto com 0,20% de taxa de ADM, tá? Tanto faz isso aí, porque a diferença de retorno é merreca. E se você for ficar por prazos mais longos, o Tesouro Selic compensa por ele não ter o come-cotas. Então, tanto faz o que você for investir, qualquer um dos dois vale a pena. Mas existe essa taxa da B3. Tem outros títulos também que isentam você da taxa da B3. Por exemplo, o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais, se e somente se você levar até o vencimento, tá? Se você ficar até o final do prazo de conversão, já tem um desconto. E aí, se você ficar até o vencimento do título, você realmente paga zero de taxa da B3. Então, é um estímulo aí para você usar esses títulos para poupar para aposentadoria ou para financiar a educação do seu filho. Então, esses custos são muito importantes e você tem que colocar eles na conta quando você for investir no Tesouro Direto, porque eles existem, são reais e podem tirar um pouquinho de rentabilidade dos seus investimentos. Mas 0,20% ao ano, gente, eu ainda acho um custo assim muito baixo, perto do que a gente vê aí no mercado. Os fundos de bancões, por exemplo, eles cobram meio, já vi cobrando 1%, 1,5% para te dar acesso à mesma coisa que o Tesouro Direto te dá acesso. Então, honestamente, acho que é um custo baixo perto do grande benefício que é você investir nesses tipos de títulos. Então, esses títulos do Tesouro Direto, se você segurar por mais de 2 anos, né, você vai pagar o IR mínimo de 15% de um investimento normal de renda fixa. Ah, Marília, quero menos IR. A única forma de você pagar menos IR é ou você ir para um produto isento, né, como LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, ou se você não quer correr risco de crédito, é você ir para um fundo de previdência. O fundo de previdência, ele tem esses 2 benefícios que eu falei para vocês. Tanto o imposto final, né, da tabela regressiva é 10% depois de 10 anos, então você chega num imposto bem menor do que os investimentos de renda fixa. E além disso, ele não tem come-cotas também, né, que um fundo tradicional tem. Então ele tem um duplo benefício. O imposto de renda é menor e só é pago no final, que é maravilhoso, né, para os seus investimentos se você realmente pensa a longuíssimo prazo. Se você vai investir para 1, 2, 3 anos, isso não faz tanta diferença. Se você investe para 30 anos, isso faz uma mega diferença, porque acumula muito juros sobre juros sobre juros na sua rentabilidade, tá? Inclusive, aqui na Nord Asset, a gente tem 2 fundos de previdência. O BMR Vida Prev é uma carteira com 70% renda fixa, que eu faço a seleção de ativos, e 30% de ações, que o Bruce faz a seleção de ativos. O AT70 Prev já é o contrário, são 70% ações do Bruce e 30% da minha carteira de renda fixa. Quarto erro e o mais importante, o que realmente as pessoas não se atentam, passa batido. O Tesouro Direto tem um custo escondido que serve para desestimular a pessoa que quer ficar girando títulos no Tesouro Direto, tá? A ideia dele é que você invista para o longo prazo. Se você quiser fazer transações de curtíssimo prazo, você vai ter um pênalti que chama spread de compra e venda. O que é isso, Marília? Quando você entra no Tesouro Direto, por exemplo, vamos supor, entrei hoje, um pré-fixado 2026 tá com uma taxa de 9,70, né, e um preço de 837,71. Então, se eu entrar no Tesouro Direto e quiser comprar o pré-fixado 2026, eu vou pagar R$ 837,71 reais. Comprei hoje. Mas se eu quiser vender este título, né, pré-fixado 2026, eu só consigo angariar R$ 835,65, portanto, menos do que o preço que eu paguei, né, que era 837.
Então tem uma pequena diferença, grosso modo R$ 2, que eu perco se eu quiser comprar hoje, por exemplo, e vender amanhã, né? Ao longo do tempo, com a rentabilidade desse título acontecendo, esses R$ 2 vão significar nada, né? Até em termos de taxa, ó, significa 12 bases, 0,12%, muito pouco. Então, isso ao longo do tempo não vai fazer diferença nenhuma no seu investimento. Mas, quando você quer usar o Tesouro Selic para reserva de caixa, recebi o dinheiro do mês, quero investir por pouquinho tempo para depois pagar isso, pagar aquilo, enfim, né? Um dinheiro que você vai transacionar muito. Evite o Tesouro Direto. É melhor pegar, por exemplo, um CDB de liquidez diária de um bancão, porque você vai sempre ficar pagando esses spreadzinhos de compra e venda que acabam, no investimento de curtíssimo prazo, acabam pesando no seu investimento. Porque daí você vai pagar, por exemplo, se você quer investir para menos de 30 dias, além de você pagar o spread de compra e venda, você vai pagar o IOF e vai pagar o IR também. Então, o que vai sobrar para você é muito pouco. Tá? No CDB já ia sobrar pouco, no Tesouro Direto acaba sobrando menos ainda por conta desse spread de compra e venda. Então, o Tesouro Direto não funciona se você quer investir para o curto prazo, tá? Não funciona. Para curto prazo, tem outros investimentos que são mais interessantes. Prefira esses outros investimentos. O Tesouro Direto é para operações que você quer fazer de médio a longo prazo, ou para aposentadoria e tal, enfim, que você tem todo o benefício cumulativo do imposto de renda que você não paga, como eu falei para vocês, ou então para pegar tendências, né, de 2, 3 anos e ganhar com a marcação a mercado para ganhar aí 30, 40, 50% num ciclo de queda, por exemplo, das taxas de juros de mercado. Esses dois são os melhores usos do Tesouro Direto que você pode fazer. Agora, se você tem um perfil um pouco mais agressivo e também quer uma dica, eu vou deixar aqui embaixo um link para o relatório de 3 ações para comprar em 2024, que a gente acredita que tem muito potencial de valorização. Será mais algum erro do Tesouro Direto que eu não falei aqui? Qualquer coisa deixa nos comentários e a gente vai se ajudando. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.